com certeza, vocês já passaram por algum desafio financeiro. Como que vocês se sentem quando vocês pensam no financeiro do seu negócio? Compartilhe ali para mim. Dá um nervoso? Vocês se sentem aliviados, felizes? Pode abrir o microfone aí se quiser compartilhar alguma coisa. Fala aí, Neto, manda aí. Cara, me dá um nervoso, porque parece que o dinheiro entra e sai sem eu perceber, ou pior, na verdade, né? Parece que eu não tenho controle sobre o que sai e o que entra no meu caixa, né? Que eu não sei o que é dinheiro meu, o que é da minha empresa, né? Você é empresário individual, Neto? Na verdade, eu sou os dois, né? Eu sou empresário individual, mas eu trabalho por contratação como advogado, nível estilo CLT, né? Ah, sim, sim. É muito comum fazer essa mistura, né? Então, no final, você não tem certeza de quanto que sobra, se sobra, quanto entra e quanto sai. Nada. Na verdade, eu tento separar em duas contas, né? Eu tenho mais ou menos assim as contas fixas que eu coloco, posso dizer o banco, né? No Nubank. E vamos dizer assim, o dinheiro que eu recebo, que é o Nubank, ele é o dinheiro que eu recebo do escritório. E as despesas que eu pago do escritório. Já o outro lado que eu botei na Via Cred é o dinheiro que eu recebo particular. Em que assim, beleza, aquele ali é o meu extra. Já é um começo, isso é importante. A Márcia colocou aqui no chat, ó, quando a gente acha que sobra, não sobra. E falando, já aproveitando esse gancho da Márcia, como é que vocês se preparam, a empresa de vocês se prepara para os imprevistos? Tem, porque surge sempre um imprevisto, sempre tem alguma coisa, alguma despesa que você não preveu aí, que não estava no orçamento. E aí, como é que fica essa incerteza, essa preocupação aí? No meu, normalmente eu oro para que não existam imprevistos, né? Porque, vamos dizer assim, a gente conta com o valor que sobra, mas ele já tem endereço, vamos dizer. Já começa o mês com contas para pagar, né? E dependendo de uma receita que talvez nem entrou ainda, muitos empresários. Isso são desafios muito comuns. E o que vocês acham ali, né? No negócio de vocês, com clientes que eu sei que vocês atendem empresário, quais são os principais desafios que um empresário passa? Desde o pequeno, médio, grande. O que vocês acham que seriam os principais desafios? Eu acho que eles têm mais ou menos o mesmo imprevisto que eu, assim. Meio que é um caixa só para duas empresas, né? Uma empresa e uma pessoa física, ou ao mesmo tempo, assim, eles não têm um planejamento do que vai gastar ou se sofrer algum imprevisto, a diferença entre o que é necessário para a empresa, um empréstimo, alguma coisa assim, entende? Do que é o dinheiro particular deles, que às vezes precisa de um empréstimo particular, não um empréstimo da empresa. Então eles não sabem separar, sabe? Pelo menos os meus, né? Uhum, essa mistura. A Márcia falou aqui, ó, entender a diferença de caixa e lucro e o fluxo de caixa. Também planejamento financeiro e como fazer. Isso também são muitos desafios, mas eu vou listar aqui para vocês 3 desafios principais que uma empresa passa, principalmente pequenos e médios, e também vou trazer aqui alguns pontos que a gente pode estar fazendo para superar esses desafios. Eu vou compartilhar aqui para vocês uma apresentação, mas só para a gente ter isso mais claro. Deixa eu ver aqui. Fica mais gráfico aqui. Opa, compartilhamento. Vocês estão vendo aqui um slide? Abriu para a gente. Deixa eu só mudar aqui. Ok, vamos lá. Vamos, então, o conteúdo dessa noite é os desafios financeiros e como superá-los. Né? Dentro desses desafios que vocês falaram, eu consegui listar 3 principais que os meus clientes, principalmente menores, eles passam. E o primeiro deles é uma gestão de fluxo de caixa. A Márcia que trouxe, né, exemplificou, é conseguir gerir
o que entra e o que sai para conseguir pagar as contas, não faltar dinheiro durante o mês, no final do mês, para conseguir cumprir com essas obrigações. E já falando aqui dessas empresas, né, falando principalmente das pequenas, que representam hoje 90% das empresas no país, né, por isso que é muito comum você ter exemplo, assim, de empresas que faturam até 500, 1.000 mês, se enquadra também como pequenas, que são a grande maioria que geram a maior receita, né, do país. E os principais desafios que essa empresa passa são causas de falência, né, nos 5 primeiros anos que o Sebrae ele identificou essas principais causas de falência, são a falta de fluxo de caixa, né, a falta de capital de giro. Se você não tem capital de giro, você não tem liquidez, não consegue pagar seus fornecedores, não consegue comprar mercadoria, às vezes, né, para produzir mais, vender, pagar os funcionários e acaba passando por certos apertos, e isso acaba complicando a continuidade do negócio, né? E aqui, um outro desafio que eu listei aqui para vocês são os acessos a financiamento de crédito. Quem aqui, compartilha aqui no chat, tem aquela sensação de que o acesso ao crédito bancário é só para grandes empresas? Alguém aqui já teve essa sensação? Já foi recorrer a algum crédito bancário e teve problema para conseguir? Ou o que foi oferecido não era compatível com o que vocês queriam, de taxa, de valor? Vai compartilhar aqui no chat, ou abrir o microfone aqui, que eu não estou conseguindo abrir o chat. Deixa eu ver aqui. Sim, caríssimos, não consegui. A Márcia que compartilhou isso. E o que você teve mais dificuldade, Márcia? Você recorreu a um banco tradicional para conseguir esse crédito? Bancos, cooperativas, financeiras, e aí, assim, cara, é muito abusivo os valores, assim, você se sente praticamente com uma fantasia de palhaço na cara, né, porque para você poder ter acesso a alguma coisa, são valores absurdos, né, muitas vezes exigem uma garantia, você dá a garantia, e ainda assim o valor é muito alto, então não sei se existem alternativas melhores, o que existe no mercado. Existe no mercado. Eu vou trazer aqui para vocês um bom exemplo de opções de crédito são as fintechs e os crowdfunds, que eu vou trazer, aprofundar um pouquinho mais depois. Mas sim, a sensação de ter problema de buscar esses créditos, os bancos tradicionais, principalmente, a taxa abusiva, a taxa muito alta, sempre exigem garantia, e muitas vezes o empresário que está iniciando, né, ou o menor, ele não tem essa garantia para colocar, e a burocracia. Eles pedem comprovação de faturamento, uma empresa que tem pouco tempo já não tem acesso ao crédito, por quê? Não tem faturamento comprovado, né, faturamento anterior, então acaba que muitos empresários têm a dificuldade de recorrer a esses créditos, aí acabam pegando os créditos mais caros, o que tem disponível para ele, quando tem. Então, isso dificulta, atrapalha também no crescimento do negócio, principalmente que está startando, né? E um outro desafio que eu listei aqui é a inadimplência dos clientes. Quem já passou por problema de inadimplência e vendeu, estava lá tudo certo, boleto enviado, e de repente o cliente sumiu. Como é que funciona o processo de cobrança do cliente de vocês nas suas empresas? Neto aqui, advogado, trabalha muito com contrato, com essa parte de cobrança. Neto, você já passa muito por... Você já viu muitos clientes passando por problema de cobrança? Você está com o microfone mutado aqui. É absurdo, assim. Eu acho que o maior problema deles hoje é a inadimplência, porque eles não têm controle com relação à entrada de caixa, valores. Quer ver assim, ó, principalmente título de crédito. Eles recebem muito cheque
cheque entrando, o cara vou pagar daqui a 30, 60. Como eu posso dizer? Vai trocar, troca um cheque por outro. Cheque pega, volta. Aí ele tá contando com esse dinheiro lá na frente. Meu, tem muito problema com relação a isso. Uhum. E esse atraso acaba também tendo problema de fluxo de caixa. Um problema desencadeia no outro, né? Acesso ao problema de fluxo de caixa, a necessidade de buscar financiamento, aí você não consegue um financiamento barato e acaba virando naquela bola de neve, né? Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu prestei serviço há um tempo, e ela tinha uma empresa que faturava razoavelmente bem, média de uns 500 mil reais por mês. Essa empresa, ela vendia para lojista, uma indústria de roupa. E ela vendia para lojista e ela tinha uma inadimplência de mais de 10%. Tinham débitos, né, valores vencidos na carteira ali de mais de 10% do faturamento. Isso já estava beirando quase 1 milhão de crédito vencido ali. E aí foi visto que o movimento, ela precisava ser feito esse movimento de entrar em contato com o cliente para fazer essa cobrança da inadimplência. E a gente conseguiu recuperar cerca de metade desse valor, né, com renegociação, simplesmente entrando em contato e ligando, mas isso interfere demais no fluxo de caixa. Você imagina, uma empresa que fatura bastante, quanto mais você fatura, né, o seu percentual de inadimplência, ele tende a aumentar, se você não faz uma análise de crédito boa. A Márcia está aqui, que ela é da área de vendas, né, por isso que existe, às vezes, uma guerra muito grande com financeiro com vendas, porque o comercial vai lá, aprova a venda. Aí o financeiro faz análise e não passa. E aí fica nesse cabo de guerra. Mas realmente o que é pior do que não vender é vender e não receber. Então, a Márcia tem bastante propriedade para falar isso, que eu tenho certeza que a briga com o financeiro ela deve ter bem recorrente, né? A equipe de vendas ali que ela trabalha com consultoria. E então, aí, né? Vamos parar de falar desses problemas e vamos tentar achar uma solução para esses problemas. Quais seriam as soluções para esses 3 desafios, né? Que eu falei aqui para vocês. Aqui, ó. Deixa eu mandar aqui mais apresentar aqui para vocês. Eu preparei o material porque eu queria mostrar para vocês algumas soluções. Vamos lá. Aqui, ó. Eu desafio vocês a pensarem fora da caixa, vamos pensar em soluções que sejam diferentes do que a gente está acostumado com o mercado. E para um problema de fluxo de caixa, por que não explorar outras fontes de receita? Outras fontes de receitas que te gerem uma recorrência, um plano de assinatura, que aí você não precisar depender de uma única fonte, né? Aquela famosa frase, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Muitos clientes, muitas empresas, eles têm problema com a sazonalidade dos seus produtos. Então, vendem muito no verão e pouco no inverno. Vou dar um exemplo de uma loja de sorvete, né? Que aí vai vender o sorvete no verão, mais forte. E no inverno, como que ele vai continuar a ter essa receita? Porque as despesas, elas continuam vindo, né? Geralmente as despesas fixas, vamos botar um exemplo, um aluguel. Então, explorar outras fontes de receita, ela é uma opção boa para você conseguir manter o seu fluxo de caixa saudável. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Depois, se vocês que sobre um microfone aqui, eu acho que vocês vão conseguir ver aqui, ó. Abaixo, o café, alguém conhece? Alguém toma esse tipo de café especial ali? Abaixo, ela criou um clube de assinatura. E esse clube de assinatura nada mais é do que você assinar mensalmente, escolher o seu café e receber na sua casa um kit com café especial, café gourmet, todo mês. E esse plano de assinatura recorrência, assim, abaixo ela conseguiu equilibrar o seu problema de caixa, de receita. Por quê? Uma indústria de café, fabrica café, o que seria normalmente os clientes deles, né? Supermercado, distribuidoras, pensando em comércio. E assim ela conseguiu atingir o público consumidor final, que acaba pagando
um valor um pouco maior do que o atacadista, por exemplo, né, quando ela vende B2B para outros negócios, para um revendedor, e ela consegue ter essa recorrência, porque você coloca lá o cartão, assina e recebe mensalmente. Aí você pode cancelar, só que geralmente as pessoas vão comprando e vão esquecendo de cancelar e vão lá recebendo seu café todo mês. E a facilidade também, né, que o cliente tem. Ele vai optar por comprar sempre da Baggio, ele não vai trocar a marca do café, porque ele vai estar lá recebendo todo mês. Garante que há essa recorrência. Então, é uma forma de você estar pensando fora da caixa mesmo, buscar ali dentro do seu negócio, desafio até vocês aqui, aí a Márcia talvez possa trazer isso com mais propriedade numa outra mentoria, a buscar produtos dentro da tua gama do que você faz, produtos e serviços, algum produto diferente para tu fazer um upsell, um cross-sell, fazer um kit, alguma data comemorativa que faça com que você consiga ter maior fluxo de caixa, um volume de venda maior e assim ter mais dinheiro nesses períodos de baixa, talvez, né? Porque quando as vendas estão bem, ninguém se preocupa com isso, mas assim, com essa sazonalidade é importante, né? Você trazer essas opções. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguém já usa esse modelo? Neto, Márcia, vocês têm algum modelo de recorrência, principalmente? Neto, você trabalha com o quê? Quer compartilhar ali para mim? Eu sou advogado na área civil, é mais generalista, né? Civil, cobrança e processual civil, e essa parte assim vamos dizer, do planejamento do que vai utilizar é muito importante, porque eu não sou planejado. Imagina a pessoa que eu presto assessoria. Entendeu? E aí vamos falar da questão da receita, Neto. Você, como advogado civil, você não consegue fechar um pacote de assessoria mensal para o seu cliente? Consigo. Dependendo do cliente, a maioria dos clientes, eu acho que eles percebem que é necessário fechar uma assessoria quando, vamos dizer assim, tem muito caso e começa a ficar caro para ele. Ele tem que me pagar por caso, né? É melhor ele me pagar uma assessoria. Mas a maioria deles, só quando a ação é mais específica, vamos dizer assim, uma ação tributária, que o valor é mais robusto, ou então uma ação criminal, nem tanto, porque ação criminal normalmente é casos aleatórios, né? E a cobrança é por percentual, né? Mas eu acho que é muito desajuste pessoal mesmo da empresa, em que como eles estão começando, eles estão ascendendo para virar um médio empresário, eles misturam tudo. É uma ME e eles acham que tem que ter essa fusão de ser uma empresa só, sabe? Uhum. Eu, aqui falando no teu caso, Neto, você ficaria mais tranquilo se você soubesse que todo mês entrava um valor razoável na tua conta de assessoria mensal, não ficaria? Não ficaria mais aliviado assim? Eu tenho já o dinheiro para pagar minhas contas. Nem me fala. Tanto que, normalmente, quando eu parcelo as minhas coisas, se eu parcelo a longo prazo, né? Eu sempre conto com dinheiro de ações que eu vou fazer ou que eu vá praticar, ou consulta, sei lá. Hoje eu era uma pessoa que eu não cobrava consulta. Hoje eu cobro. Tipo, eu acabei de fechar um negócio agora em que o cara não quis pagar a consulta. Eu passei a tarde explicando para ele as coisas. Ele não quis pagar a consulta na cara de pau. Só que se entra um valor extra, onde eu não conto, sabe? Agora, quando é um valor fixo, tu já sabe que assim, o aluguel e mais uma despesa fixa tá ok. O resto eu vou batalhando, entende? Mas é isso. Aí eu já vou já aproveitar o gancho do Neto aqui, vamos trazer numa outra mentoria também, como você saber o quanto que você precisa ter de receita para pagar essas despesas de fixos ali, né? Para você saber o quanto que você precisa ter de dinheiro ou faturar no mês para isso. A Márcia colocou aqui no chat, o problema é que os empresários não fazem planejamento, daí querem algo milagroso quando o problema chega. É isso aí, que aí quando acorda, aperta no pescoço, é que eles vão buscar essas estratégias. Então,
prever, o financeiro ajuda um pouco também, prever esses períodos, principalmente de sazonalidade, né? Para você ver, um período de baixa de venda, ok, então o que a gente vai fazer de movimento na minha empresa para conseguir garantir que eu consiga vender o mínimo que eu preciso, até mais, para passar bem por esses períodos, essa sazonalidade. E o outro, aqui mais um desafio, né? O desafio do acesso ao financiamento, que aí eu acho que foi a Márcia quem perguntou ali, onde você consegue ter acesso ao financiamento mais fácil, se não os bancos tradicionais, né? Com a ascensão da internet, era tecnológico, ficou muito comum o uso das fintechs. Fintechs, alguém já está habituado com esse termo? Conhece? Sabe o que é uma fintech? Uma fintech, com certeza todo mundo tem isso na palma da sua mão. Nubank é uma fintech. Nubank, todo mundo, o banco digital se confunde muito com o banco digital. Mas o que diferencia o banco de uma fintech? As fintechs, elas estão mais populares, elas estão oferecendo mais serviços mais robustos, que estão muito parecidas com os bancos hoje em dia, né? Quando começou o Nubank tinha lá o cartãozinho, a conta corrente, aí eles começaram a crescer, aí virou o investimento, a caixinha, e aí agora eles têm seguros, consórcios, tem uma gama de produtos ali dentro. Então, uma fintech, o que diferencia ela do banco é que elas são pautadas na tecnologia. Elas são 100% digitais e elas têm um forte investimento em tecnologia. E, geralmente, se você for olhar quem tem conta nesse banco digital, fintech, eu vou dar um exemplo para vocês de fintechs aqui. Fintechs muito comuns. PagSeguro, a Neon, o Nubank, como eu te falei para vocês, Acreditas. E essas fintechs, quando você vai recorrer a crédito, geralmente você vai olhar, você já tem um crédito pré-aprovado, porque elas fazem toda uma análise com base no seu histórico, elas conseguem puxar essas informações e já te pré-aprovar um crédito. Então, assim, é muito rápido. Você entra lá, solicita o crédito, que está lá pré-aprovado, e automaticamente já cai na sua conta o valor que você solicitou de crédito. Então, para empresas que estão passando por alguma dificuldade, ou empresas que realmente são muito novas, que não conseguiram nos bancos tradicionais um limite, porque precisam de uma comprovação, isso seria uma boa opção. Só que uma desvantagem também que a gente tem que considerar é que, geralmente, esses créditos aprovados, esses créditos das fintechs, eles têm uma taxa de juros um pouco mais alta. Então, precisa se colocar na balança se vale a pena e se realmente é uma necessidade, já se recorreu a outros bancos tradicionais para escolher esse crédito. Mas para o momento de necessidade, ela é uma ótima opção. Então, assim, quem tem esses banco digital, né, fintech, que é muito comum, é difícil as pessoas saberem diferenciar, já tem esse crédito pré-aprovado e numa situação de aperto, ela ajuda. E uma outra opção são vou botar até aqui no chat para vocês, porque é um nome bem, bem diferente. Crowdfundings. São as crowdfundings. O nome é em inglês, tá? E o que é essa crowdfunding? Alguém já ouviu falar? Mais difícil ainda, porque é bem diferente. Não conhece, Neto? Márcia, já ouviu falar em crowdfunding? Já, a Márcia botou um joinha aqui. Acho que ela já conheceu. Quer abrir o microfone? Então, a crowdfunding... Já ouvi falar, mas assim, eu acho que vale uma explicação melhor, porque é um nome pouco difundido, né? As pessoas não usam tanto. Sim, ele é relativamente recente e nada mais para ficar mais fácil de entendimento do que uma vaquinha. A vaquinha todo mundo conhece, todo mundo sabe, já deve ter recebido um link de vaquinha. Então, o crowdfunding, ele é um tipo de vaquinha. São fundos, aí você tem algumas plataformas, tá? As plataformas mais comuns aqui, principalmente de fora do país, a Kickstarter, a Catarse, são duas plataformas muito
muito conhecidas nessa área de crowdfunding. Você coloca, geralmente startup usa muito, quem quer começar um novo projeto, um produto inovador, tecnologia, você leva esse projeto para essa crowdfunding, aí você precisa levar o motivo, a explicação, o prazo que você vai levar para tirar isso do papel e o valor que você precisa. Sendo aprovado, isso vai para a plataforma e aí os investidores, são doadores, na verdade, eles vão injetando dinheiro ali. Às vezes pode ser em troca de alguma contrapartida, aí vai do que você decide entregar para os investidores. Às vezes leva um brinde. Aconteceu um caso de uma empresa que recorreu a esse crowdfunding que deu para os seus investidores a primeira versão do produto que ela está desenvolvendo. Então, assim, é uma doação. Então, você consegue um recurso, né? Vou dar um exemplo de uma empresa que conseguiu um recurso muito grande através dessa Kickstarter. Era um projeto americano que se chama People Time Smartwatch. Sei que tem gente aqui que gosta de fazer atividade física. É um smartwatch. Essa empresa ela desenvolveu um relógio tecnológico diferente e ela levantou 20 milhões dessa plataforma de crowdfunding. Aí a plataforma ela fica com um percentualzinho, que é um percentual de administração, mas esse valor ela não precisou devolver. Isso é uma doação. E essa empresa que arrecadou 20 milhões, né, ela desenvolveu esse produto e ela, um ano depois, ela foi vendida por 40 milhões. Ou seja, ela dobrou o seu patrimônio em um ano, através de crédito, doação, na verdade. Então, assim, é uma coisa muito fora da realidade, às vezes, da maioria das empresas, mas é interessante a gente saber que existem essas opções. E muitas vezes você quer vai desenvolver um produto diferente, inovador, uma tecnologia, e você não sabe que você pode solicitar, talvez recorrer, e quem sabe ser aprovado para conseguir esse crédito ali, né? Essa doação. Doação, eu falo doação que fica mais fácil de todo mundo entender. E, assim, o que fica a dica dessa parte que eu falo das estratégias de recorrer a financiamento. Não fiquem presos aos bancos que vocês conhecem, aos bancos que vocês têm relacionamento. Busquem essas outras opções. Verifiquem ali uma fintech, olhem taxa de juros, é muito importante, né? Qualquer banco, mesmo aquele que você não tem relacionamento, você vai pensar, poxa, mas será que eu abrindo uma conta lá, eu não tenho histórico nesse banco, será que eu vou conseguir algum crédito? Será que eles vão me dar uma taxa? Hoje em dia, os bancos eles têm acesso a essas informações, então essas informações elas são cruzadas, então você não precisa ter, como antigamente assim, nos cheques, né? Pessoas se orgulhavam de ter cliente desde 1980. Não, hoje em dia, com a ascensão da tecnologia, com esse cruzamento de dados, você pode abrir uma conta num banco. Aconteceu um caso de um cliente meu que abriu uma conta numa cooperativa que precisava recorrer a um crédito. Um mês ele conseguiu um financiamento de 150 mil, com uma taxa bem baixa. E é claro, assim, também vale ver, né? Aí eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão de captação de recursos aqui. Nós temos o Jonathan que lida com a área de investimento, a área de alavancagem de capital, que ele vai trazer mais opções, mas vamos ao exemplo de financiamento de máquina, financiamento de parque fabril. Existem também os bancos ali, os bancos subsidiados pelo governo, né? O financiamento Badesc, BNDES, BRDE, que eles têm taxas um pouco mais atrativas. Então, cabe ver também se o financiamento, o tipo do financiamento que você precisa, se enquadra nesse modelo, que acaba sendo bem mais baixo. O acesso ao BNDES aqui, Márcia, o acesso ao BNDES, eu vou trazer mais aprofundado, porque aí eles também mudam bastante as diretrizes, tá? Todo tem regra, regulamentação, então eu preciso dar uma atualizada, eu vou trazer, eu acho que isso numa mentoria individualizada e trazer o passo a passo do que você precisa ter para
para ter esse acesso ao BNDES. Que a gente vai entrar num aprofundamento aí, entender como é que funciona a plataforma, qual a documentação necessária, o tamanho da empresa que precisa, mas você precisa ter um bastante documento, né? No caso, você precisa ter bastante comprovações, né, desse crédito que você está solicitando. Mas obrigada pela pergunta, e com certeza vamos trazer isso aí mais aprofundado numa outra mentoria. E aqui agora o último assunto a respeito da inadimplência, né? Como que a gente pode reduzir a inadimplência nas nossas empresas? Não, sem precisar recorrer a um advogado para cobrar depois que precisa. Mas aí, a cobrança judicial também ela é muito importante, é lógico, mas a gente não precisa chegar nesse ponto. Aqui alguém utiliza alguma automação para cobrar cliente? Um banco digital, o banco que você utiliza, se vocês têm algum sistema que envia a cobrança automática para o cliente. Ó, Márcia aqui usa o Cora. O Cora é um banco digital, eu conheço, que eu também utilizo, e ele envia por e-mail, né, os boletos para o cliente, a cobrança. Isso, envia por e-mail. Aí eu faço a pergunta para vocês, onde é que como que vocês se comunicam com o cliente de vocês? Vocês venderam por WhatsApp, venderam pelo telefone, por e-mail? Como que vocês fazem essa comunicação? Não seria mais fácil vocês enviarem essa cobrança também por esse mesmo meio de comunicação? O WhatsApp pessoal. A Márcia... O meu é sempre mais pessoal, assim, porque eu acho que o cliente ele acha que ele é só mais um se tu mandar por esse banco de aplicativo. Daí eu prefiro optar pelo pessoal, conversa 1 a 1, né? A cobrança, você fala, né, Neto? Você sabia que existiam sistemas de automação? Fala o próprio sistema de gestão financeira que você utiliza na sua empresa, às vezes eles conseguem fazer integração com o WhatsApp, enviar uma mensagem personalizada, né? Uma mensagem como você falaria com o seu cliente, com o link do boleto para o seu cliente. Ou o link, quem recebe muito por Pix, né? Passa por essa dificuldade, às vezes o cliente... vai pagar dia 20, hoje já é dia 25 e eu não caiu ainda na minha conta, porque o Pix não tem juros, né? Então, geralmente, as pessoas atrasam o Pix, porque elas sabem que não vão pagar o juro de um boleto. E que tal vocês, que recebem por Pix, vocês enviarem uma fatura de cobrança para o seu cliente com QR Code que ele escaneia e já faz o pagamento na hora? Isso não facilitaria a cobrança? Então, esses sistemas de automação, eles facilitam esse fluxo, porque o cliente, eu tenho certeza, o cliente que está com problema de pagamento, ou ele esquece, ele com certeza ele vai pagar primeiro aquele cliente, aquele fornecedor que manda mensagem, que entra em contato, que ele está lá incomodando, né? Está recebendo sempre aquela mensagem, o seu boleto vence em tantos dias, o pagamento da sua fatura vence nesse prazo, hoje é o último prazo para pagamento. Então, Neto aqui levantou a mão. Neto, quer abrir o microfone? Sim, é engraçado que a própria demanda de cobrança, se tem uma pessoa que é incisiva, não está cobrando, não é nem para mandar mensagem, porque ele pega e arquiva. Agora, se é uma pessoa que liga, uma pessoa que cobra, aconteceu isso, já pesquisei o processo, tem isso, já pesquisei, tu tem uma demanda disso, tu quer se incomodar assim, a pessoa dá mais atenção. Com certeza, porque assim, ninguém gosta de ser cobrado. É lógico que existem maneiras de cobrar, né? O Neto está aqui também, como advogado, sabe muito bem que pode ser muito abusivo, não pode ser abusivo, porque pode gerar algum processo e perder o cliente no sentido, mas se você manda uma mensagem, até essas mensagens de automação, tá? Eu não sou contra, porque eles sabem que é um sistema, é o banco que está enviando. Então, eles sabem, não é o Neto, não é a Márcia que está enviando, é o banco deles que faz automático. Sabe aquela coisa, eu não cliquei lá para não enviar automaticamente, estou recebendo automaticamente. Mas eles vão lembrar. Então, aí você falou em ligar. Existem plataformas que, inclusive, eles mandam mensagem de voz para a pessoa, fazendo a cobrança. SMS,
WhatsApp, né, que é mais comum, e-mail é um pouquinho mais complicado, porque nem todo mundo abre e-mail, aí depende do tipo de cliente que você atende, né, geralmente empresas abrem e-mail, mas se você atender consumidor final, quem opera mais ali no WhatsApp, faz a compra pelo WhatsApp, ele não vai estar olhando e-mail, talvez no prazo, e acabar esquecendo de fazer o pagamento. Então, só usando essas automações, automático, não demanda pessoal para fazer isso, porque você coloca toda a plataforma, ela vai ter alguma opção de automatização, de estar enviando essa cobrança para o teu cliente, plataforma de banco ou plataforma financeira da sua gestão. Isso vai reduzir consideravelmente o seu trabalho com cobrança e, consequentemente, a sua inadimplência. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui deixa eu só... Eu vou compartilhar a tela, porque eu gosto de mostrar aqui a figurinha que fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui. Uhum. Aqui, vocês estão vendo o meu PowerPoint aqui? Essas duas plataformas de cobrança. Abriu. Abriu? Isso aí. A Yugu e o Asas. Alguém já recebeu boletos dessas duas plataformas? Isso são plataforma de cobrança mesmo, né? O Asas já tem o seu banco digital, né? Junto, mas são de pagamento. Então, eles são facilitadores. Eles mandam mensagem pelo WhatsApp, eles mandam SMS, como você preferir. Eles têm várias formas de fazer essa automação. Isso tem crescido muito porque muitas pessoas não têm, principalmente o pequeno ali, quando começa a vender um volume maior, ele não tem uma equipe de cobrança, só ele quem faz, né? Ou a equipe de venda junto, talvez, e acaba atrapalhando muito nesse fluxo, né? E acaba esquecendo também, porque se você recorrer a essa automação, o risco de erro, de esquecimento, de cobrar errado é muito menor. Está enviando um boleto para um cliente errado, que eu já vi isso acontecer, e é bem complicado você estar recebendo uma cobrança que não é sua, né? E aqui, né, nós falamos desses 3 principais desafios. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma situação que passou na sua empresa ou em algum cliente a respeito dessas 3 situações, que é a falta de fluxo de caixa, acesso a financiamento e a inadimplência de cliente? Tudo certo. Opa, Neto levantou a mão aqui. O áudio não estava indo. Opa. Mas eu tenho muito problema com relação a clientes, principalmente não é por pegar empréstimo, é porque eles utilizam muito de cooperativa de crédito, porque tem um maior acesso do que os bancos que pedem para mostrar uma renda maior, né? E aí acaba que os juros não é bom, ele é alto numa cooperativa e eles não conseguem pagar. Aí, ao mesmo tempo, os clientes que eles têm, principalmente os devedores, eles não têm programas como o Asas ou outros programas desse gênero, é tudo feito físico, então tu perde prazo de cobrança, tu perde prazo de cobrar cheque, então ele prescreve, ou então tu acaba não conseguindo gerir data de vencimento quando tu bota postergado. Ah, vou receber o cheque hoje, mas é para descontar daqui a 90 dias. Aí compensa antes, não passa o cheque, aí tem que ligar para o cliente, e pô, às vezes tu liga, o cara fala assim, tá, mas a gente combinou que era daqui a 30 dias. O cara, é verdade, né, 30 dias, não tenho controle, porque eu tava contando com esse dinheiro aqui atrás, eu não tenho aonde achar para compensar agora, então eu vou ficar devendo um imposto, um ICMS, que daqui a pouco vai me gerar uma CDA, ou eu vou ficar devendo, então, um fornecedor, porque aquele fornecedor eu não tenho muito contato, então é bem interessante esse dos programas, porque a maioria do pessoal é desregulado, microempresário, empresário médio, ele ainda está em crescimento, então é crescimento mental e ao mesmo tempo da empresa, né? Então é bem interessante esses programas. Sim, você levantou um ponto muito importante, porque eu só trouxe a plataforma de pagamento do cliente, que pode ser o próprio banco digital. Mas além de, assim,
além de fazer todos esses movimentos que eu, né, listei ali para vocês, que eu sugeri, o que vale é fazer um bom controle, você monitorar isso. Aí, como o Neto levantou essa situação, o que acontece com esses clientes dele? Ele não tem essa gestão de caixa de quanto que ele tem para pagar e quanto que ele tem para receber, vamos dizer, num período, né? O cheque, ele não provisionou esse cheque lá na frente, ele não tem esse controle, ele não sabe exatamente. Fica muito no feeling do empresário, do vendedor, da empresa. Então, assim, o que precisa ser feito? Monitorar isso, analisar indicadores, manter uma reserva de emergência, ela é importante também para cuidar do seu fluxo de caixa. E aqui, vou trazer também uns exemplos, como um plus aqui para a nossa mentoria, de algumas plataformas que elas ajudam na gestão desse fluxo de caixa, no controle aqui. E aqui são as principais aqui, né? Falando em plataforma financeira, que são as que eu utilizo e que são mais comuns no mercado, essas plataformas aqui, ó. Esse azulzinho primeiro aqui é o Meu Dinheiro Web. Esse azul escuro aqui é a OMI e Conta Azul e o Nibo. Essas são plataformas de gestão financeira. E algumas já têm um sistema de gestão empresarial, né? Eu vou mostrar essas para vocês porque são as mais comuns. Então, assim, ó, como é que funciona aqui, ó? Já tirei um print de uma tela do Nibo, por exemplo. Aqui você consegue olhar de uma forma rápida o quanto que você tem de caixa de saldo na sua conta. Vocês estão vendo aqui o PowerPoint? Sim. Ah, então, tá ótimo. O quanto que você tem... Ele aparece o PowerPoint, ele dos 4, né? Isso, dos 4, aí agora eu passei uma outra. Não está passando? Não, só os 4. Não está passando, tá. Então, eu vou compartilhar de outra forma aqui, que às vezes Agora a plataforma ela dá uma travada aqui. Vou compartilhar novamente aqui para vocês, que eu quero mostrar como que funciona a tela de controle, a tela de gestão aqui desses sistemas. Ó, aqui são as principais plataformas, né, que eu comentei com vocês. Agora passou, né? Sim, agora sim. Isso, aqui é o Nibo, aqui é uma dessas plataformas, ó. Aqui você consegue, em segundos, analisar o quanto que você tem de saldo da conta no dia, ele automatiza, então você atualiza ali, ele já vai te dar essa projeção com as informações atualizadas que você alimenta aqui. O quanto que tem aqui, ó, de previsão de caixa, esse gráfico, esse sobe e desce aqui, ó, é o quanto que tem a diferença entre contas a pagar e receber, então você já consegue saber assim, ó, aqui, nesse tal período, eu vou ter um problema de caixa. Então, o que eu tenho que fazer? Antecipar alguma receita, vender mais, e tem os agendamentos. Então, assim, é muito mais simples, mais fácil para o empresário também monitorar isso. E não deixar, por exemplo, no caso da inadimplência, muitas contas vencidas num prazo muito longo, porque é difícil depois você cobrar do seu cliente uma coisa que venceu muito tempo. Eu não sei se alguém já passou por isso de ouvir do cliente, poxa, mas você podia ter me mandado mensagem antes que eu te pagava? Você só viu agora? Aí acaba ficando ruim o relacionamento com o cliente. Aqui é uma outra plataforma, tá? Aqui a OMI, ela já é um pouco mais complexa, ela já traz outras opções aqui, CRM, vendas, compra, estoque, né? E aqui é um fluxo de caixa. Aquilo que o Neto falou de receita, despesa, aqui, ó, já tem o quanto que teve de receita, o quanto que tem de despesa detalhado, então também é uma forma de você estar monitorando isso e cuidando do seu caixa, né? Sabendo para onde vai o dinheiro. E aqui a conta azul é a interface inicial dela. Quanto que tem a receber, no verdinho aqui, o quanto que tem a pagar, o quanto que tem de caixa, né? Um movimento, aí aqui num gráfico bem simples, você consegue ver como que foi a movimentação do seu caixa, né? Do seu caixa, da conta do banco, se ela oscilou, se subiu, qual é o saldo. Então, essas plataformas, elas facilitam muito, principalmente a vida do pequeno, né, do micro e pequeno empresário, que eles não têm uma equipe, que eles não conseguem ter pessoas que cuidando especificamente do setor de contas a pagar, contas a receber, né, o financeiro. Então, elas têm muitas automações, essas plataformas eu trouxe ali para vocês também, porque
elas têm integrações com o banco direto, e então facilitam também esse fluxo, essa atualização, né, essa manutenção do sistema, e fica muito fácil de visualizar. Então, cabe para quem não tem ali um sistema, quem faz ainda o controle manual, que deixa na cabeça, né? Muito eu ouço dos clientes assim, quanto que você tem a receber? Como que você cobra seus clientes? Eu lembro aqui, eu guardo na memória e vou entrar em contato quando eu lembro. E quanto que fica esquecido? Quanto dinheiro que fica na mesa? Então, assim, essa é uma boa opção. Essas são grandes opções para tirar da cabeça, né, e botar no sistema ali e facilitar essa vida também. E não ter que ficar se preocupando com cobrança, principalmente, né, e com o fluxo de caixa, que você tenha certeza do que você tem para frente, para receber e para pagar, o quanto que vai sobrar de dinheiro na sua conta. E aí, pessoal, o que eu tinha para mostrar era isso. Eu vou deixar esse momento ali, esses minutos, para mais perguntas, alguma colocação, se alguém quiser abrir o microfone e compartilhar. Estou aberto. Opa, Neto abriu, levantou a mão aí, Neto, pode abrir seu microfone? Eu queria perguntar, assim, hoje, qual aplicativo? Como eu falei, eu ainda tenho um recebimento baixo, assim, por fora, né? E eu queria saber qual é o aplicativo que você indica para a pessoa que está começando, porque tem vários ali que são pagos um valor maior, porque a pessoa tem muita movimentação, e recebe uma nota fiscal, e recebe uma duplicata, e recebe um cheque. E quem está começando, o básico? Quem está começando? Existe esse que eu mostrei para você, o OMIE, né? Lembra aquele azul escuro? Ele tem uma opção que se chama OMIE Fit, que ele é para empresas que faturam até 180 mil no ano. Então, isso já é amigo, né? 15 mil mês, e divide isso por mês. E essa versão, ela é gratuita. Até então, é gratuita. Eu não... Isso que eu ia perguntar, porque às vezes a pessoa quer começar para ver se ela se adapta ao sistema. Então ela quer o gratuito para se adaptar. Depois, claro, automatizou, tu já reduz funcionário até utilizando o sistema. E aí é outros 500. Um exemplo, já vou aproveitar aqui o gancho do exemplo da empresa que eu trabalhei, que eu trouxe lá no começo, né, que reduziu a inadimplência pela metade, né, conseguiu recuperar esse crédito. Tinha uma equipe de 5, 6 pessoas fazendo essa cobrança e ligando. Nem todo mundo tem essa disponibilidade, né? Então, isso facilita, evita o acúmulo, né? E sim, o OmniFit, né? Vou dar um exemplo dessa plataforma, ela é gratuita, ela tem muitas funcionalidades e ela vai com base no faturamento. Então, o que você declarar de receita lá, ele vai medir até o limite ali da gratuidade, né? Dos 180 mil. Então, é uma ótima opção e é uma opção de você estar fazendo o teste. Muitas plataformas, elas oferecem esse teste gratuito antes de você comprar. Né? Então, você consegue ir lá analisar, ver o que mais se encaixa. E é muito bom essas plataformas diretamente de gestão financeira, eu recomendo, porque elas são focadas no financeiro, então elas pegam todas as dores dos empresários, principalmente nessa questão de automação, de integrar uma coisa com a outra, de ser automático, de puxar lá do teu sistema do banco, você não precisa abrir o extrato bancário, ele já puxa diretamente para dentro do sistema, então facilita essa questão de boleto, você emite o boleto, o homem, vou dar um exemplo, ele tem uma conta digital, então você já envia a remessa para a conta deles, remessa para o banco, direto do sistema financeiro deles, não precisa abrir o banco, gerar o boleto e enviar para o cliente. Então, são formas mais facilitadas, né? O Asas também, que o Asas é uma plataforma de cobrança, ela também tem uma gestão de contas a pagar e a receber ali. E ele gera boleto, ele faz Pix, cartão, tudo pela plataforma. Então, são boas opções para isso. Eu gostei. Para justamente facilitar. Eu gostei porque tem gente que inicia assim, eu quero que seja gratuito porque eu vou tentar, para ver se eu me adapto, porque eu estou acostumado com o físico. Tem muita gente que é assim, então para eu indicar para um cliente meu que é pequeno, eu falo, cara, tenta isso, que é gratuito, então dos erros tu não gastou dinheiro. Exato. Não, com certeza eles vão ver quem não saiu da planilha ainda, quem continua usando a planilha vai perceber como isso facilita a vida.
Porque você vai estar ali a um toque, filtra, já sabe o quanto que tem. Muito diferente da planilha que você, qualquer digitação, erro manual aí, você apaga alguma informação importante e acaba perdendo, né, o histórico disso.